Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Matheus e hoje a gente inicia uma série de videoaulas sobre matemática para o Concurso Nacional Unificado Bloco 8, bloco de nível médio. O assunto de hoje, galera, é conjuntos. É o nosso primeiro item do edital aí no bloco de matemática. Antes de iniciar o conteúdo de fato de conjuntos aqui, eu queria fazer algumas observações acerca do estudo de matemática. O nosso concurso ele é um concurso para nível médio, então o conteúdo que a gente vai ver aqui é um conteúdo estudado no ensino médio. É um conteúdo relativamente simples, não é tão aprofundado quanto concursos de nível superior, mas mesmo o conteúdo de nível médio, ele requer ali um conhecimento prévio de alguns conceitos básicos de matemática, conceitos ali de nível fundamental. Muitas pessoas têm matemática ali como tem uma nuvem negra, né? No conteúdo de matemática na mente. Muitos acham que não conseguem aprender matemática, que matemática é uma matéria impossível, só que isso decorre de um problema que ele foi se acumulando, uma bola de neve que foi se acumulando. O ensino de matemática ele é um ensino em sequência. Não tem como a gente abrir o livro de matemática no capítulo 10 e querer estudar aquele conteúdo sem ter estudado os conteúdos anteriores, dos capítulos anteriores. Então, assim, se a gente for olhar de forma macro, não tem como você estudar o conteúdo de nível médio se você não tiver uma base boa de conteúdo do nível fundamental. Então, muita gente tem muita dificuldade, até mesmo em tabuada, na prova de concurso você não pode usar calculadora, então você vai ter que fazer conta lá na hora. Então, se a tabuada, se contas básicas de multiplicação, divisão, não tiver claro na sua cabeça como que faz, muito provavelmente você vai ter dificuldade com o conteúdo aqui do nível médio. Você pode até entender o conteúdo, mas na hora de aplicar, porque todas as questões elas vão misturar, né? Vai misturar o conteúdo aqui, conceitos que eu vou apresentar nessa aula, mas muitas vezes para terminar de resolver a questão, não basta você saber o conceito aqui, você tem que aplicar alguns conhecimentos que já teoricamente estariam adquiridos. Então, assim, galera, o que eu queria dizer é que vale muito a pena. Se você identifica que você tem essa deficiência em conteúdos de ensino fundamental, tabuada, saber resolver uma equação simples, x mais 3 igual a 5, quanto que é o valor do x, passar o número de um lado do sinal para o outro, o que acontece, esse tipo de coisa, se você tem essa dificuldade, eu indico que você volte umas casas, pega um livro de ensino fundamental e faça alguns exercícios. Isso é um conteúdo básico, vocês não vão demorar a aprender, mas vai valer muito a pena, porque muitas vezes o pessoal pega uma aula dessa aqui de conjuntos e tenta resolver questões, não consegue, mas não consegue porque não entendeu os conjuntos. É porque não tem a base e aí acaba achando que não consegue entender a matéria. Então é isso. Vamos agora, sem mais delongas, direto ao assunto aqui da aula. Conjuntos. Então vamos lá, galera. Vamos direto aqui para a definição. Conjuntos é o mesmo que um grupo, uma lista ou coleção de objetos, elementos. Trouxe aqui alguns exemplos. Os alunos da sua turma formam um conjunto e você é um elemento que pertence a esse conjunto. Quando a gente fala em conjunto, a gente pode ter conjunto de qualquer coisa. A gente pode ter conjunto de números, conjunto de letras, conjunto de computadores, de celulares. Sempre que a gente tem um grupo, uma lista de objetos, a gente pode chamar aquilo de um conjunto. Dentro de um conjunto, cada objeto ali dentro, a gente chama de elementos. No caso, o segundo exemplo que eu trouxe aqui, os números pares formam um conjunto e o número 2 é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, perceba que os números pares formam uma série de um grupo, né, com uma série de elementos dentro, e o número 2 é um elemento. Eu coloquei aqui nos exemplos algumas palavras em negrito, já para você começar a se acostumar com os termos utilizados na matemática. Então, elemento, pertence. Quando um objeto está dentro do conjunto, a gente fala que ele pertence àquele conjunto. Então,
coloquei aqui para vocês já irem se familiarizando. Uma coisa que a gente tem que entender é como representar um conjunto na matemática. Existem basicamente 3 formas de representar. A gente tem a primeira aqui, que é a representação tabular. Nesse modelo, os elementos são apresentados entre chaves e separados por vírgula, ou ponto e vírgula. Eu trouxe 2 exemplos básicos aqui. Um outro detalhe é que, normalmente, a gente coloca no nome do conjunto uma letra maiúscula. Então, aqui a gente tem a letra A, que representa o conjunto A, que contém esses elementos, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, e a letra B, que representa o conjunto B, com os elementos 2, 3, 5 e 7. Percebam que esses 2 conjuntos básicos que eu coloquei aqui, eles são conjuntos finitos. A gente consegue ver e falar quais são todos os elementos que estão contidos nele aqui. Muitas vezes também vai aparecer conjuntos infinitos. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui um conjunto C, que tenha os elementos 3, 5, 8, e aí vocês podem ver 3 pontinhos aqui. Isso quer dizer que não é possível listar todos os elementos de C aqui entre chaves. E aí, por ser um conjunto infinito. Então, ele tem vários outros elementos aqui, e aí a gente representa pelos 3 pontos no final. Beleza? Então, essa é a representação tabular. Outro tipo de representação que a gente tem é a representação por diagrama de Venn. Essa representação é muito importante vocês entendam a lógica por trás de representar dessa forma. Para representar pelo diagrama, basicamente você vai fazer um círculo e colocar dentro do círculo os elementos daquele conjunto. Então, eu coloquei aqui como o exemplo, aqueles conjuntos que eu coloquei de exemplo na representação anterior. Então, aqui o conjunto A, que tinha os elementos janeiro, fevereiro, março e abril, basicamente você faz um círculo e coloca os elementos lá dentro. Mesma coisa aqui o conjunto B. Mais para frente vocês vão entender melhor por que foi necessário criar esse tipo de representação. Porque vai facilitar em muito a resolução de algumas questões. E por último, a gente tem a representação por propriedade. Galera, vamos lá. Imagina que a gente tenha esse conjunto A aqui. Esse conjunto A aqui, cujos elementos são 2, 4, 6, 8, 10, e ele tem 3 pontinhos. Então, a gente vê aqui que é um conjunto infinito, tem vários outros elementos. Se eu te desse só essa informação aqui, o conjunto A é igual 2, 4, 6, 8, 10, 3 pontinhos. Você seria capaz de me falar qual que é o próximo elemento desse conjunto? Qual é o próximo elemento que apareceria se a gente fosse listar mais elementos desse conjunto? Bom, a gente poderia olhar isso aqui e supor que é o número 12, porque aqui a gente tem números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10. Por lógica, talvez seja o 12. Mas se eu te apresentar só essa informação que eu circulei aqui, não dá para você afirmar para mim que é o 12. Você poderia supor. Seria uma suposição que faz sentido, mas não dá para afirmar. E na matemática a gente não trabalha dessa forma. Então, uma forma de você resolver isso aqui é fazer uma representação por propriedade. Então, a representação por propriedade, ela tem esse formato básico aqui. Então, o conjunto B, ele contém todo elemento X, tal que esse risquinho, na matemática a gente chama ele de tal que. Então, o conjunto B é todo elemento X, tal que, aí você cita qual que é a propriedade que caracteriza esse elemento X. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. No conjunto A, a gente poderia falar conjunto A é igual a todo elemento X, tal que X é um número par. Perceba que agora eu já consegui definir uma propriedade para o elemento X, de forma que qualquer número que eu supor que faça parte ou não do conjunto A, eu consigo validar a informação. Então, se eu te perguntar, o número 12
faz parte do conjunto A? Sim, porque ele é um número par. A gente consegue validar através da propriedade que a gente utilizou para fazer a representação. O número 1246 faz parte do conjunto A? Sim, porque o conjunto A tem todo x, tal que x é par, e 1246 é par. E o número 131? O número 131 não é elemento do conjunto A. Então, perceba que a propriedade ela é muito importante, a representação por propriedade é muito importante para você conseguir caracterizar conjuntos infinitos e saber definir se um elemento está contido ou não naquele conjunto. Vamos seguindo aqui. Um outro conceito que é muito importante que vocês entendam é a relação de pertinência. Quando um elemento faz parte de um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. A relação de pertinência permite nos dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto, utilizando essa simbologia abaixo. Lembre-se muito bem desse termo aqui. Esse ezinho, ele representa ele quer dizer pertence. E esse ezinho riscado quer dizer não pertence. Então, vamos lá. Lembrando daqueles exemplos que a gente vem trabalhando com eles. Janeiro pertence a A. É dessa forma que a gente lê. Janeiro pertence a A. E julho não pertence a A. Então, vamos voltar aqui no conjunto A. No conjunto A aqui. A gente tinha janeiro, fevereiro, março e abril. Então, janeiro pertence a A. Janeiro está aqui contido no conjunto. E julho não pertence. Mesma coisa aqui para o conjunto B, 2 pertence a B, 4 não pertence a B. Além da relação de pertinência, a gente tem a relação de inclusão. Na relação de inclusão, ao contrário da relação de pertinência, onde a gente analisa um elemento e um conjunto, se esse elemento pertence ao conjunto ou não, na relação de inclusão a gente vai analisar dois conjuntos. E aí a gente vai analisar se um conjunto está contido ou não no outro. E quando um conjunto está contido no outro, surge o conceito de subconjunto. Então vamos lá. Quais são os símbolos que a gente tem que aprender para entender essa relação de inclusão? O símbolo de contido, de está contido, não está contido, contém e não contém. Vou fazer uns exemplos aqui, utilizando o diagrama, para vocês entenderem melhor. Imagina aqui que a gente tenha um conjunto B e a gente tem aqui dentro dele um conjunto C. Perceba que a gente pode afirmar aqui que o conjunto C está contido no conjunto B. E aí a gente pode escrever C está contido em B. E aí vamos pegar aqui um outro conjunto, um conjunto A. Perceba que o conjunto A eu desenhei de fora. E isso quer dizer que os elementos do conjunto A não estão contidos aqui nos elementos do conjunto B, não pertencem ao conjunto B. Então, dessa forma, a gente pode falar que A não está contido em B. E os símbolos aqui de contém e não contém é como se fosse a análise inversa. Aqui a gente pode falar que B, o conjunto B, contém o conjunto C. E o conjunto B não contém o conjunto A. A ideia é a mesma, é só a forma de falar. Depende, se você está falando com base no conjunto maior, você fala que o conjunto maior contém o conjunto menor. E se você está falando com base no conjunto menor, você usa o está contido. E aí é importante entender aqui que o conjunto C, a gente vai chamar ele de subconjunto de B. Mais para frente a gente vai ver melhor sobre subconjuntos, mas essa é a definição. Quando um conjunto ele está totalmente contido em outro, a gente fala que ele é um subconjunto. Então, C é subconjunto de B. Aqui eu coloquei uns exemplos, né? Coloquei alguns conjuntos e coloquei aqui algumas conclusões que a gente pode tirar.
Então, aqui a gente tem o conjunto C, ele tem os elementos 2, 3 e 5. Perceba que os elementos 2, 3 e 5 também existem no conjunto B. Então, a gente pode afirmar que o conjunto C está contido no conjunto B. E da mesma forma que o conjunto B contém o conjunto C. É a mesma lógica que a gente pode fazer aqui analisando o conjunto A e D. Perceba uma outra questão. Imagine que o nosso conjunto C aqui, imagine que C fosse 2, 3, 5 e 11. A partir desse momento, a gente não pode falar que C está contido em B, porque o elemento 11 não existe aqui em B. Se a gente fosse fazer uma representação em diagrama do B e do C agora, considerando este C aqui, a gente teria que desenhar agora da seguinte forma. O B e o C dessa forma. Porque agora o C, antes, estava totalmente dentro do B, mas agora não está. Por quê? Porque o C tem um elemento, que é o 11, que está fora. Ele está de fora do B. Então, a gente já não pode desenhar o C totalmente contido em B. Perceba que se um elemento não fizer parte, já não existe a relação de inclusão. Beleza, galera, vamos aqui seguindo. Então, a gente tem alguns conjuntos que é importante que você saiba o conceito de cada um, né? A gente tem os conjuntos unitários, que são conjuntos que só têm um único elemento. Então, aqui o exemplo, conjunto A igual a 4. Só tem o elemento 4. A gente tem o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. E sim, no conceito de conjuntos, né, existe o conjunto que não tem nenhum elemento. Ele não deixa de ser um conjunto. E ele é representado por esses dois símbolos. O primeiro aqui, ele é o mais utilizado, tá? Ele aparece bastante nas provas. Por fim, a gente tem o conjunto universo. Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos relacionados a um determinado estudo. É muito importante você fixar o que é isso, o que é o conjunto universo. Ele é representado pela letra U. E em cada questão, ela vai contextualizar uma situação ali que você tem que conseguir ler e interpretar qual que é o conjunto universo daquela questão, certo? Então, vamos supor que está sendo feita uma pesquisa na cidade de Goiânia, com toda a população de Goiânia, para saber qual que é a profissão das pessoas. Aí, a questão vai falar, tem professores, tem engenheiros, tem médicos, e aí, beleza. A questão, ela vai citar lá vários e vários conjuntos, só que sempre que você for fazer uma representação de forma de diagrama, é importante que você saiba e represente também, né, o seu conjunto universo. O conjunto universo, a gente vai representar ele por um retângulo, certo? Aí você coloca um U aqui para representar o conjunto universo, e ele representa todos os elementos daquela pesquisa, daquele conteúdo, daquela situação. Então, no nosso caso aqui, o conjunto universo, ele era representado aqui por toda a população de Goiânia. Então, toda a população representava o nosso conjunto universo aqui. Então, assim, você vai ter que saber ler o exercício, vai ter que saber identificar o que é o conjunto universo. E identificar ele é muito importante. Muitas vezes, se você esquecer dele, você erra o exercício. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais aqui nos conceitos de subconjunto. Um conjunto B é subconjunto de A quando B está contido em A. Isso equivale a dizer que se X é um elemento de B, então necessariamente X é um elemento de A. Daqui eu vou desenhar na forma de diagrama mais uma vez. Percebo que a forma de diagrama é uma das melhores formas de você representar e conseguir visualizar na prática ali o que está sendo dito. Vamos lá, um conjunto B é subconjunto de A quando B está contido em A. Isso aqui a gente já viu, né? Então, a gente tem um conjunto B
ou um conjunto A maior e um conjunto B menor, que está todo contido em A aqui. Beleza. Agora vamos entender a próxima frase. Isso equivale a dizer que se x é um elemento de B, então necessariamente x é um elemento de A. Então, perceba que se aqui dentro do conjunto B a gente tem um elemento x, esse elemento x também faz parte do conjunto A, que é o conjunto maior. Certo? Do conceito ali de subconjuntos, a gente tem duas propriedades que vocês têm que lembrar e é importante levar isso. Primeira, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, toda vez que você tem um conjunto A, o primeiro subconjunto que você pode afirmar que faz parte do conjunto A é o vazio, certo? Que é aquela letrinha representada por esse símbolo. Então, o conjunto vazio ele sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Segunda propriedade, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, o conjunto A sempre está contido no próprio conjunto A. Então, se você tem um conjunto A formado por 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3, o conjunto A é subconjunto dele mesmo, certo? Então, gravem essas duas propriedades aí, que vai ser importante para alguns exercícios que a gente vai ver futuramente. Então, vamos lá, eu trouxe um exemplo aqui. Listar todos os subconjuntos do conjunto A. Galera, nem sempre essa questão vai pedir isso aí, uma questão de prova de concurso, listar todos os subconjuntos. Mas pode ser que ela te pergunte, tal subconjunto é subconjunto do conjunto A? E aí você tem que saber dizer. Então, se você sabe montar toda a lista de subconjuntos, você vai saber responder uma questão desse modelo. Como que a gente lista todos os subconjuntos? Cada um pode fazer de um jeito, não existe um jeito certo e errado, existe assim, a resposta certa no final, né? Mas a lógica para fazer pode ter mais de uma. Eu vou apresentar aqui o que faz mais sentido para mim. Então, primeiro, o primeiro subconjunto de todos que você vai listar é o subconjunto dos vazios. Subconjunto dos vazios. Esse aqui sempre vai existir, certo? Depois dele, a gente vai listar subconjuntos unitários, certo? Então, vamos lá. O conjunto A ele tem 3 elementos, A, B e C. Desses elementos, a gente vai tirar subconjuntos unitários. Então, vamos lá. Primeiro subconjunto unitário que a gente pode falar, o subconjunto que só tem a letra A. Segundo subconjunto que tem a letra B. Terceiro subconjunto que só tem a letra C. Tem mais algum unitário que a gente possa fazer aqui? Não tem. Então, agora, a gente vai começar a listar os subconjuntos com 2 elementos. E aí, a gente vai ter que fazer umas combinações aqui. Combinação entre esses 3 elementos que tem o conjunto A. Então, vamos lá. Primeiro subconjunto com 2 elementos. Eu posso falar A, B. E, atenção, não importa a ordem, tá? O subconjunto AB é igual ao subconjunto BA. Então, não importa. Beleza, próximo subconjunto de 2 elementos que a gente pode formar aqui. AC. Próximo subconjunto que a gente consegue formar. BC. Tem mais algum? Não tem. CB. Não, já existe o BC. CA. Já existe o AC. Então, com 2 elementos, são esses que a gente consegue fazer. Vamos para a próxima. 3 elementos. O único que a gente consegue formar com 3 elementos é A, B, C. Tem algum outro? Não. C, B, A, B, C, A é a mesma coisa. Então, a gente acabou. Sempre seguindo essa lógica de ir listando os unitários, depois os com 2, depois os com 3. Em algum momento, você vai acabar listando o próprio conjunto A. E lembrem-se da regra. O conjunto A é subconjunto de si mesmo. Então, esse é o último que a gente listou e acabou. A gente conseguiu aqui listar todos os subconjuntos do conjunto A. Quantos subconjuntos que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos.
Ah, Matheus, mas e aí? Se for um conjunto que tem um monte de elementos, vamos supor que tem 6 elementos, como é que eu vou saber? Vai ser mais difícil de listar, com certeza, vai ser bem mais difícil. Mas você tem que pelo menos saber quantos elementos, quantos subconjuntos é possível formar. Talvez você não vai precisar listar todos, mas saber quantos é possível, você tem que saber. E eu vou te explicar isso daqui a pouco. Vejam aqui que eu resolvi o exercício, né? Então aqui está todos os subconjuntos que a gente encontrou, certo? E aqui eu trouxe a forma como a gente calcula quantos subconjuntos é possível formar. Existe uma fórmula para isso. E a fórmula é o número de subconjuntos, representado aqui pela letra NS, é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto principal, no caso o conjunto A. Então vamos lá, naquele lá, quantos elementos o conjunto A nosso tinha? Tinha 3. Então o número de subconjuntos seria 2 elevado a 3. Quanto? 8. Exatamente o que a gente encontrou, a gente conseguiu encontrar listando. Mas imagina que tivesse 5 elementos. Então o número de subconjuntos seria 2 elevado a 5, que dá quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Imagina só, listar 32 subconjuntos. Já seria bem mais difícil, né? A gente listou 8 aqui, já deu um trabalhinho. Imagina listar 32. Então, normalmente, as questões, elas não vão pedir para você listar todos os 32. Mas, é importante que você saiba calcular quantos subconjuntos vai ter no total. Certo? Vamos seguir aqui. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A. Em outras palavras, se os dois conjuntos tiverem exatamente os mesmos elementos, não importando a ordem em que são apresentados. Então, para você falar que dois conjuntos é igual, eles têm que ter exatamente os mesmos elementos, certo? Se tiver um elemento diferente, já não são iguais mais. Então aqui eu trouxe um exemplo. O primeiro conjunto aqui é 1, 2, 3, 4. O outro 4, 3, 2, 1 é igual. Beleza? Igualdade de conjuntos é isso. Galera, vamos finalizar a primeira aula por aqui. Tem mais conteúdo sobre conjuntos. A gente deve fazer mais 2 aulas aí para finalizar o conteúdo. E eu quero que vocês comentem aí, deixem nos comentários se gerou alguma dúvida, se vocês querem que eu volte com resolução de exercícios. Futuramente a gente vai disponibilizar um PDF, talvez na próxima aula eu explique melhor como que vai funcionar essa questão. A gente vai disponibilizar para vocês aí um material com todo o conteúdo mais aprofundado. E é isso aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar aí as próximas aulas e não perder. E tamo junto.